Muito boa tarde a todos, todo o protocolo observado. Queria dar as boas-vindas e agradecer terem escolhido a Assembleia da República para esta sessão que tem um sentido duplo. Em primeiro lugar, assinalar o 10º aniversário da Lei de Bases da Economia Social e, em segundo lugar, fazer a apresentação da edição revista atualizada do livro do professor Álvaro Garrido, que traz a história da economia social em Portugal. E as duas coisas devem ser assinaladas. Em primeiro lugar, a aprovação em 2013 de uma Lei de Bases da Economia Social que tem resistido ao tempo. Eu não sei quantos dos presentes sabem que a Lei de Bases da Economia Social foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República num período muito difícil e de grande divisão política, o chamado período da Troika, mas num processo que vale a pena lembrar. A iniciativa foi um projeto de lei, portanto não foi uma proposta do Governo, foi um projeto de lei dos dois grupos parlamentares que constituíam a maioria na Assembleia da República e, portanto, de onde saiu o Governo. Os grupos parlamentares do PSD e do CDS-PP. Temos, aliás, entre nós, dois dos deputados subscritores dessa iniciativa. Na votação na generalidade, a lei passou-se, bem me recordo, com a votação, o voto favorável da maioria e a abstenção, digamos que prudente, não sei se desconfiada, dos restantes grupos parlamentares. E depois houve um longo processo de debate na especialidade que resultou com a aprovação, em março de 2013, da Lei de Bases da Economia Social por unanimidade de todos, portanto, com o voto favorável de todos os grupos parlamentares então presentes na Assembleia da República. E assim temos esse quadro legal que não só permitiu atualizar o quadro normativo em relação à evolução da economia social, como também abrir novas possibilidades para o seu desenvolvimento e para a sua visibilidade no espaço público e na sociedade civil portuguesa. Esse facto é devidamente assinalado no livro do professor Álvaro Garrido, cuja segunda edição, que hoje assinalamos, faz uma atualização até ao fim da década passada, portanto, praticamente até hoje, e é um livro que nos permite não só perceber a evolução das doutrinas sobre a economia social, mas também a sua repercussão e a sua endogeneização na sociedade portuguesa. Digo endogeneização porque há um contributo próprio de vários intelectuais e, como então se dizia, publicistas portugueses para a doutrina da economia social. Figuras como António Sérgio, ou mais perto de nós, Henrique de Barros, foi Presidente da Assembleia Constituinte, são figuras de grande envergadura e cujos contributos, designadamente para a doutrinação e para a prática do cooperativismo, são contributos que vão muito além das fronteiras nacionais. Para aqueles como eu, que o pouco que sabem na área das ciências sociais inclui alguma antropologia, muita sociologia e alguma economia institucionalista, a expressão economia social parece redundante, porque para nós toda a economia é social. Dizia o Carlo Polanyi, dizia o Pierre Bourdieu, diz a economia institucionalista. Toda a economia persegue fins sociais, não há uma economia social que tenha a responsabilidade de absorver ela própria todas as responsabilidades sociais dos agentes e dos mercados, porque essas responsabilidades sociais tocam a todos. Os mercados é uma forma de organizar a circulação da informação, de organizar as trocas e de permitir as entradas e saídas de agentes económicos e de determinar a qualidade e o valor dos bens circulados através da formação dos respectivos preços, e esses mercados como tal são uma instituição social e perseguem fins sociais.
E, portanto, num certo sentido mais amplo, aliás, mais rigoroso, toda a economia é social, toda a economia representa um conjunto de instituições e comportamentos sociais. O que é mais interessante pensar na fórmula economia social é justamente o reverso desta frase. É que também todo o social está envolvido ou pode aproveitar de regras, mecanismos, procedimentos e lógicas económicas. E é nesse sentido que a expressão economia social é mais rica. Porque o que nós fazemos quando designamos, e bem, um conjunto de atividades e um conjunto de organização de atividades com a expressão clássica economia social, é dizer que, nesse caso específico, os benefícios são diretamente socializados. Pode argumentar-se, e muitos argumentam, na minha opinião com razão, que os benefícios, mesmo que são benefícios que resultam de atividades lucrativas e, portanto, assumem diretamente a forma de lucros, de benefícios privados, dos respectivos empreendedores e também dos respectivos trabalhadores, etc., que esses benefícios sempre indiretamente são socializados. Mas o que é característico da economia social é que os benefícios gerados na atividade são imediatamente socializados. As cooperativas não têm lucros, as mutualidades não têm lucros, as misericórdias não distribuem dividendos, mas as cooperativas, as misericórdias, as mutualidades, as associações de crédito geram benefícios que são imediatamente socializados. Socializados duplamente em relação aos seus associados, ou cooperantes, ou irmãos, consoante as designações, e socializados globalmente para o conjunto das sociedades, isto é, das comunidades, dos territórios que servem. E esse é o grande valor da economia social. E, nesse sentido, a economia social é das formas mais modernas de organizar o conjunto do sistema económico e de tirar partido da expressão clássica que se usa na Europa do pós-Segunda Guerra, que é a expressão economia social de mercado. Porque a economia social não é o oposto dos mercados, há uma discussão antiga sobre saber se é alternativa ao capitalismo ou não, mas isso é outra discussão, não é necessariamente o oposto dos mercados, aliás as cooperativas intervêm nos mercados, as mutualidades também, as associações de crédito também, mas o que é característico da economia social é tentar encontrar formas sustentáveis economicamente e lógicas do ponto de vista económico, e nesse sentido é que o social é também económico, de perseguir finalidades diretamente sociais. E quando nós lidamos com os problemas da habitação, quando nós lidamos com os problemas do crédito ao consumo, quando nós lidamos com os problemas de formas complementares de poupança para efeitos de formação de pensões, quando nós lidamos com problemas de formas de organização social de cuidados de saúde, quando nós lidamos com as questões sobre que se interessam as instituições particulares de solidariedade social, vemos rapidamente que a todas elas se aplica a lógica da economia social e todas elas fazem com que a economia social seja um ingrediente, eu pessoalmente diria indispensável, de uma economia social de mercado desenvolvida e enquadrada em instituições democráticas. É por isso que eu acho que hoje nós falamos de, embora o livro se chame Uma História da Economia Social Portuguesa, hoje falamos de uma temática que não podia ser mais atual e por isso agradeço mais uma vez terem escolhido a Assembleia da República para discuti-la. Agora, regressando à minha função de mestre de cerimónias, dou a palavra à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Também é um prazer tê-la aqui. Muito obrigada, Sr. Presidente, e em si, aprendendo sempre consigo, cumprimento e garantindo todo o protocolo observado, como sempre aprendi consigo, aliás, que penso que é uma inspiração africana. E, portanto, acho que aprendendo sempre e aplicando sempre. Acho que é evidente, e depois desta lição, aliás, sempre inspiradora, acho que é para todos evidente, como hoje é um dia especial, com esta comemoração da força, da grande capacidade de influência, do valor, do poder que a economia social tem. Como, aliás, disse o Sr. Presidente da Assembleia da República, hoje festejamos o 10º aniversário da Lei de Bases da Economia Social, na Casa da Democracia, e onde ela foi aprovada por unanimidade, representando exatamente como é um exemplo máximo de uma construção coletiva em que todos foram capazes de, em prol de um objetivo comum, ceder a interesses particulares nesta que é uma construção
com diferentes visões, naturalmente com diferentes ideologias, mas em que foi possível alcançar um objetivo comum de forma altruísta. De forma altruísta, aliás, como o professor Álvaro Garrido, autor do livro que hoje é aqui apresentado, caracteriza a economia social, precisamente como esta ideia virtuosa e militante que aponta para uma sociedade alternativa assente em relações económicas de sentido altruísta. E, portanto, acho que também a unanimidade com que foi aprovada também representa exatamente o espírito e o substrato do que é a economia social. A economia social, acho que para todos nós é evidente que não é uma utopia, acho que é evidente para todos nós que não é um sonho, porque é evidente o que a economia social mobiliza no mundo inteiro, de grande capacidade de ser uma esperança coletiva concretizada, naquilo que é a capacidade de mobilização da sociedade civil, a mobilização de vários militantes nesta causa, que todos os dias participam e trabalham nas cooperativas, nas mutualidades, nas fundações, nas associações, nas misericórdias, nas instituições particulares de solidariedade social. É uma esperança concretizada que todos os dias constrói um Portugal melhor, mais solidário e que se traduz em números evidentes. Nós temos mais de 72 mil entidades da economia social em Portugal, o que mostra bem a importância da sua presença em todo o território. Temos mais de 6% do emprego em Portugal que é assegurado através da economia social. Quando eu digo isto, são números completamente desatualizados, porque eu tenho a certeza que quando olharmos para os números reais, estes são números de 2016 da conta satélite, e eu tenho a certeza que quando olharmos para os números mais atuais da conta satélite que o INE vai publicar este ano, relativamente a 2020 e 2021, tenho a certeza que estes números já estarão, aliás, largamente desatualizados, fruto do que tem sido a grande capacidade de crescimento que se tem sentido da economia social nas suas várias formas nos últimos anos. Diria que esta importância que a economia social tem assumido cada vez mais não é um fenómeno nacional, naturalmente a nível nacional tem assumido cada vez mais importância, e a Lei de Bases também teve essa grande capacidade de união e de mobilização de forças convergentes em sentidos comuns, mas também temos, ao nível europeu, procurado também influenciar de forma a que a economia social assuma cada vez mais algum protagonismo político na cena europeia. Na Cimeira Social do Porto assumimos que era um dos objetivos a concretizar, termos um plano de ação a nível europeu para a economia social, já está feito, está cumprido. Assumimos também a capacidade de criarmos centros de competências dedicados à economia social, também cumprido, já o fizemos, aliás, lançámos o primeiro centro dedicado à economia social na Guarda, um primeiro centro ibérico entre Portugal e Espanha, portanto acho que também aqui ganhamos peso e força no sentido de termos aqui foco em torno de, pela primeira vez, temos um centro protocolar só dedicado à economia social e a todas as famílias da economia social, com este objetivo de capacitar também as várias entidades e todos os que trabalham na economia social, muito focado aqui, acima de tudo, na qualificação do trabalho na economia social, na capacitação da gestão das organizações, na inovação dos modelos e nas respostas e também em conseguirmos ter a capacidade de identificar e moldar condições que sejam condições mais favoráveis para o desenvolvimento da economia social. Seja ao nível da mobilização de recursos financeiros, sabemos todos como a luta que temos desenvolvido, acho que em conjunto, para garantir que a economia social tenha um espaço sempre presente, nomeadamente em todos os instrumentos financeiros, seja de âmbito nacional, seja de âmbito comunitário. Acho que temos tido várias conquistas nessa dimensão. Basta pensar, por exemplo, que no PRR temos cerca de 700 milhões de euros que são exclusivamente dedicados a entidades da economia social, a par da outra luta que fomos ganhando de garantir que a economia social também está presente nas várias dimensões dos outros avisos dedicados à chamada tradicional economia e, portanto, ganhando também aí espaço e presença na sua capacitação. Mas também naquele que tem que ser um quadro legal mais adaptado aos desafios que vivemos. Já passaram 10 anos
e nestes 10 anos aprendemos muito e acho que também temos as condições e devemos também caminhar para voltar a conseguir o que conseguimos há 10 anos. Se há 10 anos nos conseguimos unir todos em torno de um objetivo comum, acho que também é o tempo para o voltarmos a fazer. Num mundo em que é evidente que os desafios são globais, nós não podemos funcionar em circuitos fechados e temos que ter a capacidade também desta adaptação legislativa em função também das novas necessidades que sentimos. Acho que é evidente que aqui o Governo, naturalmente a Assembleia da República, onde se incluem todos os partidos, os parceiros da economia social e a sociedade civil, têm aqui uma missão deste trabalho em conjunto para responder às novas necessidades ou às necessidades aprendidas e às exigências das nossas comunidades que nos impõem esta necessidade de avaliação. E é por isso que eu aproveito aqui a presença da CASES, sempre aqui um instrumento ao serviço também da economia social, aproveito aqui a presença para lançar o desafio à CASES, que também tem sido um agregador das famílias e um agregador dos vários movimentos, para ser aqui, talvez aqui o líder desta capacidade de trabalho, de levantamento, para antecipar e identificar o que é que nós podemos robustecer na lei de bases da economia social para dar este pontapé de saída para conseguirmos convergir numa unanimidade que tenho a certeza que vamos conseguir. Acho que, tal como conseguimos em 2013, tem que ser mesmo possível este trabalho sério, honesto, de avaliação da lei de bases, adequando, corrigindo, antecipando, inovando aquilo que é preciso corrigir e, acima de tudo, também lançar novos pilares para o reforço da economia social atual, que já é diferente daquela que tínhamos em 2013, e da economia social que já antecipamos neste momento ser a do futuro, onde destaco naturalmente a questão da empresa social, como todos sabemos, reivindicada por muitos, e acho que também este caminho de convergência e de unanimidade se tem construído em torno desta empresa social, e também o estatuto fiscal da economia social, que penso que para todos identificado como uma área crítica e que pode ser aqui um instrumento que permita que a economia social consiga desenvolver-se ainda de uma forma melhor. Num mundo que é cada vez mais um mundo em que o impacto social deve ser a medida do nosso sucesso coletivo, a economia social já é, neste momento, a certeza deste caminho. E, portanto, é continuar e garantir que aceleramos o nosso caminho conjunto para a unanimidade que cada vez mais precisamos do ponto de vista de área-chave dos caminhos que nos unem. E, portanto, tenho a certeza que daqui a alguns meses teremos já aqui algum trabalho que possamos, em conjunto com os vários intervenientes, desenvolver para celebrarmos estes 10 anos exatamente como a data merece, com a capacidade da inovação, da atualização e, acima de tudo, da construção coletiva. Obrigada a todos. Muito obrigado. Dou agora a palavra ao Dr. Eduardo Graça, Presidente da Cooperativa António Sérgio para a Economia Social. Caro Sr. Presidente da Assembleia da República, cara Sra. Ministra, caro Sr. Presidente da SPES, caras e caros deputados, caros senhores dirigentes das entidades de economia social aqui presentes, caro professor Alva Garrido, que desde há muito nos acompanha nestas aventuras, no caso dele, de estudar a matéria da economia social e que muito tem contribuído para a sua componente doutrinária, que faz sempre muita falta, embora nem sempre seja devidamente considerada. E agradeço particularmente ao Sr. Presidente da Assembleia da República, nestes tempos difíceis para a gestão política das instituições e dificuldade que está, digamos assim, à vista toda, ter disponibilidade para acolher esta iniciativa na Casa da Democracia, atendendo a que estamos a celebrar uma efeméride que tem a ver com exatamente as atividades e as decisões que foram tomadas nesta Casa, em boa hora, referência que já foi feita pelo Sr. Presidente
e muito acertadamente. Agradeço também em particular à Sra. Ministra a sua presença e o seu interesse sempre pelo tratamento das matérias que respeitam a este setor e a evocação desta lei de bases tem uma característica que eu gostaria de sublinhar, porque foi a primeira vez que, após a aprovação da Constituição da República Portuguesa e nas suas diversas alterações posteriores, que adotou a designação de setor cooperativo e social para abranger este vasto campo de atividades que se movem em torno, fundamentalmente, de pessoas. Foi a primeira vez que, depois da aprovação da Constituição da República, foi adotada no texto da lei a designação, no texto de uma lei, a designação de economia social para designar o setor, que corresponde praticamente integralmente ao perímetro daquilo que é abrangido para a designação do setor cooperativo e social. Mas é uma modernização da designação num sentido europeísta, atendendo a que, ao nível global, existem inúmeras designações para designar este setor. Continente para continente, de região para região, às vezes de país para país, dentro do próprio país, mesmo em Portugal, existem diversas designações que muitas vezes são adotadas. Mas do ponto de vista legal, institucional, a nossa designação, a designação que existe em Portugal e que foi consagrada em Portugal, é a designação de economia social. Somente outro apontamento para referir que este setor, ao contrário do que muita gente ainda pensa, é um setor, como aliás foi referido pelo Sr. Presidente, é um setor que contribui de uma forma muitíssimo importante para a modernização da nossa sociedade, para além daquilo que corresponde aos seus objetivos de natureza social, embora tendo dois subsectores bastante distintos e que são complementares. Um setor que trabalha fundamentalmente no âmbito da produção de bens e serviços, que envolve particularmente as cooperativas e as mutualidades, e um setor que trabalha fundamentalmente no âmbito do social, chamemos assim para simplificar, e que abrange fundamentalmente as IPSS e as misericórdias. Este mundo é um mundo que tem uma dimensão bastante substancial, muitíssimo maior do que às vezes se possa pensar. Como já aqui foi referido pela Sra. Ministra, dou aqui dois ou três elementos para que se possa compreender a dimensão deste setor no seu conjunto. Um contributo para o valor acrescentado bruto da ordem dos 3%, que é superior ao valor acrescentado da agricultura, silvicultura e pescas, somados, das telecomunicações e até de energia, para dar alguns exemplos que permitem fazer esta comparação. No que respeita ao emprego, tem um contributo de mais de 6,1% do emprego remunerado a tempo completo, superior aos setores da saúde, do comércio por gosto, da restauração e similares, da indústria do vestuário, indústrias alimentares, etc. Portanto, trata-se de um setor, no seu conjunto, muitíssimo relevante, quer para a criação de riqueza, quer para a criação de emprego. Todos os indicadores vão ser, como a Sra. Ministra já referiu, atualizados na conta satélite que será apresentada este ano pelo INE e pela CASES, que referirá os anos 2019 e 2020. É a primeira vez que se faz uma conta satélite com foco em 2 anos e não num só. Porque o 2019 teve uma característica pré-pandemia, o 2020 uma característica de pandemia, e resolveu não se fazer só o 2019, na métrica habitual, mas 2 anos sucessivos, porque permite fazer algumas comparações com um ano de pandemia e um ano antes da pandemia. Queria também agradecer a presença entre nós dos doutores Pedro Mota Soares e Marco António Costa, fazendo uma alusão de homenagem a ambos pelo seu contributo decisivo
para a construção e a aprovação da Lei de Base da Economia Social. Portanto, é um dever de honra fazer esta referência, porque sem a sua ação e sem a sua visão não seria possível chegar ao resultado final de uma lei de bases aprovada por unanimidade na Assembleia da República. Com todo um debate, com toda uma construção fina, que levou a que essa aprovação unânime fosse possível. Curiosamente, um dos pontos que a Sra. Ministra referiu, que é o da empresa social, que está, digamos assim, um bocadinho na ordem do dia em todos os países europeus. Em Espanha já foi aprovada uma alteração à lei de base espanhola, que, entre outros pontos, integra o conceito de economia social segundo um conjunto de parâmetros que os nossos irmãos conseguiram encontrar. E, na lei de bases de 2013, também havia um artigo que referia a empresa social. Um artigo, obviamente, com uma designação genérica, mas que consagrava na lei a figura da empresa social. No âmbito das negociações, e à última da hora, julgo não estar a errar se disser isto, e à última da hora, em benefício da unanimidade, esse artigo foi retirado para se poder obter a unanimidade da Assembleia da República, porque com ele, no corpo da lei, essa unanimidade não seria possível. Portanto, foi realmente uma engenharia para efeitos de apreciação e votação da Assembleia da República que levou ao sacrifício da consagração da figura da empresa social na própria Lei de Bases da Economia Social. Mas é possível, por outros caminhos, chegar até lá e certamente conseguiremos atingir esse objetivo. Pronto, como bem sabemos, todos, quanto mais se aprofundam e mais se analisam os processos que resultam de aprovações de leis como esta, mais se encontram omissões, erros, diversas considerações que, posteriormente, consideramos desapropriadas em relação à realidade concreta que se nos coloca. Neste caso, eu sublinharia dois pontos. Um ponto que está em falta, e que a Sra. Ministra também já referiu, no cumprimento do previsto na Lei de Bases da Economia Social, e que eu julgo que há condições para poder resolver da forma mais apropriada possível, que é exatamente o do Estatuto Fiscal para o setor da economia social. Já foram feitos diversos estudos globais, sectoriais, existem muitas propostas e será possível, certamente, colocando em cima da mesa todos os contributos que já foram dados para se chegar a um resultado nesta matéria e penso que com a participação de todas as forças políticas e todas as forças que têm interesse nesta matéria específica, que sabemos ser uma matéria muito complexa, a questão fiscal, será possível chegar a este resultado. Sublinhando que antes da Lei de Base e antes de 2012, da crise de 2011-2012, existia um Estatuto Fiscal para o setor cooperativo, autónomo e específico, não é? Que foi, digamos assim, praticamente anulado no âmbito das medidas que se tomaram naquele período. Salvaram-se alguns pontos, pouquinhos, mas foi praticamente anulado. E, portanto, não é nada demais considerar, neste caso concreto, após a Lei de Base da Economia Social, pensar no Estatuto Fiscal para o setor da economia social, com todas as suas diversificações necessárias, atendendo às várias famílias e aos vários modelos que estão integrados na economia social, para que possamos chegar a um resultado final. Aceito o desafio da Sra. Ministra no sentido de colocar em cima da mesa um processo que leve a que possamos refletir e ponderar acerca de uma eventual revisão da Lei de Base da Economia Social, processo esse que pode subsumir todas estas questões que foram aqui já referidas. Empresa social, novos modelos, estatuto fiscal e tudo isso que foi aqui já hoje referido. Ou seja, olhar para o futuro com base naquilo que se fez até hoje e não ficarmos atolados no presente e a chorar as mágoas do presente. É a coisa mais triste que se possa imaginar, é passarmos o tempo todo a chorar as mágoas do presente. É preciso olhar para o futuro, pôr em cima da mesa projetos, que possam ter pernas para andar, mobilizar os parceiros, mobilizar as forças políticas para refletir sobre eles, para chegar a resultados concretos. Muito obrigado pela vossa atenção.
Agora dou a palavra ao Dr. Manuel Lemos, Presidente da Confederação Portuguesa da Economia Social. Muito boa tarde a todos. Sr. Presidente da Assembleia da República, permita-me que também me inspire em Vossa Excelência para, em termos de protocolo e segundo o modelo africano que retive, em Vossa Excelência cumprimentar todos os presentes. E também me lhe permita que lhe agradeça a disponibilidade para acolher nesta casa, a Casa da Democracia, como referiu, a celebração dos 10 anos da Lei de Bases da Economia Social que a Assembleia aprovou no quadro do desenvolvimento do disposto no preceito constitucional relativo ao setor cooperativo e social, nomeadamente os artigos 83º e 85º da Constituição da República. Permitam-me que, à cabeça, chame aqui à coleção a doutora Maria José Nogueira Pinto, que na altura, já afetada pela doença que havia de a vitimar, tinha apresentado ao Parlamento um projeto de decreto-lei sobre esta matéria. Sou testemunha da sua urgência em preparar esse texto, que curiosamente, inicialmente, tinha também 13 artigos, e dos fins de tarde em que veio ter comigo a União das Misericórdias Portuguesas para refletirmos em conjunto sobre o corpo das suas propostas, que no essencial coincidem com o texto que veio a ser mais tarde aprovado. Feito este que considero justíssimo in memoriam de uma grande senhora e deputada, importa salientar que ao longo destes 10 anos assistimos a um crescendo continuado e significativo da economia social, quer em termos de importância da economia global da República Portuguesa, os números da conta satélite estão e estarão certamente para comprovar este desenvolvimento, mas sobretudo em sede de emprego sustentado e em sede de cooperação com o Estado para o desenvolvimento das políticas sociais que, como todos sabem, atingiu o seu esplendor na luta contra o Covid. A família da economia social foi, de facto, o grande parceiro do Estado na luta contra a pandemia e não pode haver dúvidas de que, sem ela, a catástrofe teria assumido proporções gigantescas. O dia de hoje é, pois, um dia de celebração e de alegria, mas faz todo o sentido salientar que todo o setor da economia social está muito descapitalizado e tem sofrido particularmente os efeitos da guerra e da inflação em todas as suas famílias. Na verdade, a crise financeira primeiro, a pandemia depois, a guerra, a carência de matérias-primas e a inflação agora têm causado danos evidentes na estrutura e na sustentabilidade das instituições de economia social que, por via da sua natureza e da sua identidade, tiveram que vir para o terreno apoiar as pessoas, sobretudo as mais frágeis e logo as mais desfavorecidas. Importa, pois, que o Estado e o Parlamento, o Governo e o Parlamento, se sobrem sobre a nossa realidade e, por isso, deixo aqui este desafio, já não é bem um desafio, porque a Sra. Ministra já tinha falado nisso também, que importa cumprir na sua plenitude o que está consagrado na Lei de Bases, sobretudo o fomento da economia social pelos poderes públicos, através de mecanismos que permitam reforçar a sua sustentabilidade económica e financeira, de alguma maneira estamos a fazer isso, um estatuto fiscal mais favorável, o Eduardo já falou sobre isso, a base de dados da economia social. Talvez se aproxime também a hora de uma revisão da legislação do documento, que hoje aqui celebramos, sobretudo tendo presente o pilar social dos direitos europeus no quadro da sua União. Permite-me até referir o exemplo da nossa vizinha Espanha, que neste momento está precisamente a rever a sua Lei de Bases de Economia Social. Em nome da modernidade, da importância e da atualidade da economia social. Na verdade, nestes 10 anos o mundo mudou muito e a economia social tem vindo a assumir uma importância crescente nesse processo. Desde logo pela capacidade e flexibilidade que tem demonstrado em acompanhar a evolução das relações económicas, sociais e laborais. E neste quadro também quero apelar à Assembleia da República para que proceda com celeridade à tão necessária reformulação do Conselho Económico e Social e que nessa reformulação crie as condições para que a Confederação Portuguesa de Economia Social seja vista como um ator e agente fundamental dessa reformulação, passando a integrar a Comissão Permanente de Concertação Social. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados,
A Lei de Bases da Economia Social é uma lei que muito honra esta Câmara, porque desde logo coloca a economia no centro do desenvolvimento dos cidadãos e é promotora da sua liberdade, da sua dignidade, da inclusão e da coesão social. E a circunstância de ter sido aprovada por unanimidade, começou por referir o Sr. Presidente da Assembleia da República, dá-lhe uma dimensão muito própria que importa acentuar. Como português e Presidente da Confederação Portuguesa da Economia Social, quero agradecer, em nome de todos os que, como eu, consagram a sua vida à economia social, à Assembleia da República, esta Lei de Bases e exortar os senhores deputados a pugnarem pela sua permanente inclusão na agenda política dos governos e de todos os agentes da administração cuja atividade se inscreva na construção de um Portugal mais coeso e mais moderno. Muito obrigado. Obrigado. Continuando a interpretar plasticamente o guião que tenho, convido agora o professor Álvaro Garrido a apresentar-nos brevemente o livro. Sabe que a arte é criar o apetite, mas obrigar-nos a ler. Se a favor de usar o púlpito, professor. Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, professor Augusto Santos Silva, Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Dra. Ana Mendes Godinho, Sr. Presidente da CASES, meu querido amigo Dr. Eduardo Graça, cumprimento também o Sr. Presidente da Confederação Portuguesa de Economia Social, Dr. Manuel de Lemos, senhoras e senhores deputados, um cumprimento especial também aos dirigentes e militantes de entidades da economia social, o meu colega de faculdade, Presidente do Portugal Inovação Social. Sintam-se todos cumprimentados. Um abraço a todas e a todos. Não é muito comum que o próprio autor apresente um livro que escreveu. Isto, de facto, não é muito ortodoxo. O Sr. Presidente da Assembleia da República já o fez, com a sabedoria que tem algo em comum com a minha formação também, mas está muito longe entre a sociologia, a história e a economia, e, portanto, já disse o essencial a título de preâmbulo. Não conseguirei persuadir-vos de que vale a pena ler estas quase 400 páginas. Nós hoje não temos tempo para ler e, de facto, eu julgo que é importante, no tempo que vivemos, um tempo conturbado e cheio de perturbações, julgo que é importante partilhar conhecimento sério, trabalho aturado, investigação e sedimentar ideias sobre um tema que também tem as suas manipulações e debates enviesados. O conceito de economia social está longe ainda hoje e creio que nunca o será de ser unânime. Portanto, farei uma síntese muito sucinta que sirva de apresentação do livro e para vos convidar a lê-lo e eventualmente a comprá-lo. Creio que é necessário comprá-lo para o ler. E, no final, farei alguns agradecimentos que se impõem e até poderei tecer algumas críticas severas a este livro, que eu acho que algumas são justas e ninguém o dizendo hoje, poderei dizê-lo eu próprio. Em primeiro lugar, quero agradecer o duplo privilégio que o Presidente da CASES me deu de poder integrar a apresentação do livro Cooperação e Solidariedade, uma história da economia social, é este o título, nesta sessão evocativa dos 10 anos da Lei de Bases da Economia Social. A coerência desta opção, esta articulação, esta sinergia já foi salientada, não é preciso dizer muito sobre isto, e também o privilégio de o fazermos aqui na biblioteca, nesta bela biblioteca e na Assembleia da República, lugar onde a Lei de Bases da Economia Social foi aprovada num contexto difícil, como já foi dito, e por unanimidade de todos os partidos com representação parlamentar. Para as pessoas menos ligadas à economia social, creio que não será o caso de praticamente ninguém nesta sala, é verdade que desde 2013 a realidade organizativa, as práticas, as sinergias, as dinâmicas da economia social já mudaram. Não é por acaso que em Espanha se está já fazendo alterações na Lei de Bases, porque na verdade estamos numa área muitíssimo dinâmica e que, entretanto, foi muito desafiada pelo tema da inovação social, do social business, das empresas sociais,
Neste livro, creio que ainda é patente uma abordagem, uma leitura levemente crítica desse desafio e dessa interpelação mercantil e empreendedora da economia social, mas é uma posição que, de momento, eu já não tenho, porque, na verdade, as coisas mudaram muitíssimo depressa e é bom também lembrar que o Portugal Inovação Social tem feito um excelente trabalho de socialização desses conceitos e oportunidades, aliás, com o apoio do Ministério. Fico também muito lisonjeado pela presença da Sra. Ministra, que tem sabido apoiar as entidades da economia social, o seu papel insubstituível, não supletivo, mas de articulação, de sinergia com as políticas sociais públicas. Não há uma dicotomia Estado Social, economia social, há uma complementaridade que foi historicamente construída. Aliás, o grande argumento do livro, digamos que o eixo analítico do livro, labora precisamente nesse ponto. Qual é a relação histórica que se constrói na Europa e em Portugal entre a construção paulatina de um Estado de Providência? Já havia um Estado de Providência liberal na monarquia constitucional e na Primeira República, sobretudo depois do aparecimento dos seguros sociais obrigatórios, que tiveram sua experiência precursora na Alemanha, como se sabe, mas essa relação foi tensa em muitos momentos, ainda hoje não é completamente fluida, mas ela é historicamente construída e importa conhecê-la até na longa noite do Estado Novo, em que as organizações que identificamos com o atual conceito de economia social, na verdade, fizeram, em boa medida, uma travessia do deserto. À partida, uma segunda edição não merece um grande ritual. Isto foi simpatia da CASES, que apoia esta edição, e da editora Tinta da China, mas eu julgo que é importante dizer algumas coisas sobre o modo como apareceu este livro. Em 2016 houve uma primeira edição, teve uma ampla divulgação e suscitou algum entusiasmo dos leitores. Essa edição está praticamente esgotada, caso contrário não faríamos uma segunda. Suscitou interesse entre os dirigentes, trabalhadores, académicos, cidadãos interessados nesta rede, nesta realidade capilar da economia social ou das organizações e práticas que identificamos com o conceito jurídico de economia social. E este livro nasceu basicamente de dois precedentes de investigação. Dos meus estudos sobre corporativismo social e económico do salazarismo. Aliás, uma parte da investigação fiz lá aqui na biblioteca quando tinha tempo, bons tempos. E, na verdade, do corporativismo cheguei à economia social porque foram extremos ou ideias de reformismo social, terceiras vias num determinado momento, que em determinado contexto histórico se tocaram. Aliás, a cadeira de Economia Social era lecionada na Faculdade de Direito de Coimbra, por onde tudo passou, o bom e o mau, o progressista e o mais reacionário, e, na verdade, Marnoco e Sousa, o próprio Afonso Costa, até Oliveira Salazar, ensinou a economia social numa certa perspectiva organicista e krausista. Essa questão está também no livro, ou seja, dessa sinergia entre a ideia de corporativismo e a economia social levou-me lá, e por outro lado uma circunstância muito prática, muito prosaica, o facto de dar aulas na pós-graduação a economia social e cooperativismo da minha faculdade, da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, pós-graduação fundada pelo professor Rui Namorado, a quem devemos muito. Eu creio que o Rui Namorado é, ainda hoje, e sê-lo-á sempre, a pessoa que mais sabe sobre este assunto, e, na verdade, foram longas e suculentas conversas com o professor Rui Namorado que me levaram a interessar-me por este tema e a verificar que não havia em Portugal praticamente nenhuma síntese histórica que desse a espessura dessa construção de uma ideia das práticas e das organizações, embora houvesse e há em França uma historiografia vetusta sobre tudo isto e uma sociologia histórica que, aliás, o professor Augusto Santos Silva bem conhece. Estes são os precedentes. Houve um terceiro precedente ligado a um estudo que fiz para a Mútua dos Pescadores, esse fenómeno espúrio do mutualismo corporativo dentro do Estado Novo e da organização corporativa das pescas, que eu estudei profundamente, e, portanto, foi daí que surgiu esta ideia, e em boa hora surgiu. Qual é o perfil deste livro? Ao lê-lo vão verificar.
É um livro de história das ideias e de história das instituições. Ele oferece basicamente uma genealogia, necessariamente incompleta, porque a matéria é muito complexa, do conceito de economia social, que começa a ser formulado abertamente, ostensivamente, em França, na Bélgica, nas primeiras décadas do século XIX, e numa formulação que vem do liberalismo social, que passa depois pela sociologia católica reacionária, contra-revolucionária do Frédéric Lepelec, que era uma das leituras de cabeceira de Salazar, não por acaso, e, portanto, o conceito de economia social andou por muitas águas ideológicas e, portanto, não há uma definição unívoca de economia social, nem do ponto de vista ideológico, político, é um conceito plural, muito disputado e que andou sempre à procura de si próprio. Em finais do século XIX, de facto, sobretudo depois das grandes exposições universais e da Exposição Universal de Paris, onde houve um eloquente pavilhão da economia social, cujo comissário foi Charles Gide, um socialista cristão protestante, aí, na verdade, enraiza-se, estabelece, de alguma forma, consensualiza-se o conceito moderno de economia social, que foi aquele que depois os solidaristas, Gide era um solidarista, era um socialista cristão, com algumas coisas em comum com o António Sérgio, ou o António Sérgio é que teve algumas coisas em comum, mas Sérgio é muito difícil de definir, e, na verdade, depois a Aliança Cooperativa Internacional e toda aquela tradição admirável do socialismo cooperativista que a si consagrou e difundiu internacionalmente, é, digamos, a matriz e a grande referência da economia social à escala, sobretudo, europeia. E, portanto, essa genealogia é traçada, vão sendo mapeadas as relações dessa formulação doutrinária da economia social com as práticas das organizações e o ordenamento legislativo que os Estados iam dando ao fenómeno associativo, à dinâmica associativa, que no século XIX era sobretudo proeminente no mutualismo. O movimento das mutualidades, com uma tradição britânica ligada às Friendly Societies, com uma tradição francesa de matriz diferente, que é sobretudo a nossa, e com matizes nacionais diferentes que obrigaram as monarquias liberais a legislar e a reconhecer essa pujança associativa que tratava sobretudo dos seguros de trabalho. Seguros de trabalho e de uma previdência que, de facto, a nível estatal era inexistente. Depois há um momento muito importante que é retratado com algum detalhe no livro, beneficiando muito dos estudos da professora Miriam Alperne Pereira, que foi precursora em Portugal nesta matéria, não só ela, mas sobretudo, que é, de facto, o momento da Primeira República em Portugal, em que o Ministério do Trabalho é criado, há um projeto voluntarista que depois sucumbe e que é liquidado por Salazar em 28, enquanto Ministro das Finanças, de seguros sociais obrigatórios, que é um período giríssimo, interessantíssimo, porque de facto demonstra toda essa sinergia tensa entre a institucionalização de seguros sociais obrigatórios em 1919, é um Estado de Providência liberal, embrionário, em Portugal, com grandes problemas de financiamento e de implementação do sistema, baseado no exemplo de Bismarck alemão, e, por outro lado, a dinâmica voluntária, sobretudo das mutualidades e das próprias cooperativas. Havia muitos republicanos mutualistas e militantes mutualistas que eram republicanos, e um deles foi o primeiro historiador da economia social, José Cipriano da Costa Godolphin, um homem visionário, mutualista, que, na verdade, fez os primeiros estudos sobre as misericórdias, sobre as caixas de crédito agrícola, sobre a previdência em Portugal e que mapeou o conjunto de instituições que em Portugal, na viragem do século XIX para o século XX, havia e cujo declínio começa nos anos 20 e depois acentua-se com o Estado Novo. Nessa segunda parte, há um longo capítulo sobre o Estado Novo, que trata sobretudo de percebermos como é que o mutualismo e o cooperativismo são hostilizados abertamente pelo corporativismo autoritário salazarista.
As próprias misericórdias não tiveram vida fácil durante o Estado Novo, houve mesários demitidos, houve provedores com problemas, toda essa síntese está aqui e há uma admirável historiografia sobre a história das misericórdias que é recente e que se tem desenvolvido. E, por último, traço aqui a genealogia das dissidências, a doutrinação de António Sérgio, Henrique de Barros, as cooperativas culturais nos anos 60, a guerra jurídica entre uma regulação de direito comercial e uma regulação associativa que era insidiosa e que Marcelo Caetano promoveu para cercear as cooperativas culturais que estavam a vencer e a quebrar a tentativa, aliás conseguida, de cooptação que o Estado Novo conseguira sobre as cooperativas, sobretudo agrícolas, que eram subordinadas aos grêmios da lavoura. Toda essa história, sucintamente, mas necessariamente incompleta, está aqui. Esta segunda edição, porque houve vários leitores que me fizeram a crítica dizendo o livro é muito interessante, mas chegamos a 74, queríamos mais e queríamos uma síntese de 74 à atualidade, e ela aqui está, adaptada de um segundo livro que publiquei com o David Ferreira em 2018. É uma síntese de história institucional pós-1974, que sobretudo analisa uma grande questão que já aqui foi focada, quer pelo professor Augusto Santos Silva, quer pelo Dr. Eduardo de Graça. A questão do reconhecimento tardio em Portugal, do reconhecimento estatal, de política pública e da construção de uma parceria entre o Estado e as entidades da economia social. De facto, houve algum talento, e não foi por acaso o facto de haver uma aberta constitucional em 76 que reconhecia um setor cooperativo e social que era em potência a economia social, o que correspondia a essa realidade. O facto do professor Henrique de Barros ser Presidente da Assembleia Constituinte não é nada alheio a esta questão. E depois há uma construção interessante, pujante, de movimento cooperativo nos anos 70, ligado aos movimentos sociais da Revolução, que vai declinando a partir de 79, 80, e há uma construção paulatina de compromissos, sobretudo ao centro do sistema político português, PS, PSD, Governo Bloco Central, mas com uma grande unanimidade e construção de consensos em todo o espectro político português, depois da Lei de Bases da Segurança Social de 84, que abre a porta também a um reposicionamento das mutualidades na segurança social complementar, e esse instrumento institucional decisivo do primeiro governo de António Guterres, com Ferro Rodrigues a Ministro da Solidariedade, que foi o Pacto para a Cooperação e Solidariedade, que instituiu de facto um modelo de cooperação e de cofinanciamento das entidades da economia social, sobretudo no seu subsetor solidário. Por último, o livro termina com um pequeno capítulo de síntese da criação da CASES à Lei de Bases da Economia Social. Eu não quero fazer nenhum panegírico, mas julgo que o país deve muito ao papel pendular do Dr. Eduardo de Graça na CASES, numa espécie de confederação informal da economia social que já existe há muito tempo e que ele conseguiu levar por diante, e deve muito também ao Dr. Manuel Lemos. Essa construção consensual, federativa, confederativa, vai-se fazendo e tem sido feita, e na verdade a Lei de Bases da Economia Social tem sido um dispositivo muito importante para definir as fronteiras do que não é economia social e para definir o perfil jurídico e socioeconómico das várias entidades que estão tipificadas no artigo 4º da Lei de Bases. Concordo, se me é permitido expressar a minha opinião, que é importante neste momento ou a curto prazo fazer-se uma revisão da Lei de Bases que não deixará, com certeza, de reunir consensos. Quanto ao futuro, porque a história fala do futuro, eu penso que as entidades da economia social, que são uma miríade de instituições, de organizações, de práticas com grande importância no desenvolvimento local, está aí um dos segredos, está aí um dos instrumentos fundamentais para irmos resolvendo os grandes problemas do nosso tempo. Sustentabilidade ambiental, as desigualdades crescentes e gritantes em Portugal, apesar do esforço do Estado Social e das entidades da economia social,
a coesão dos territórios, o desenvolvimento local, as economias de proximidade. É com as entidades da economia social e com a qualificação das suas práticas de gestão e com mais instrumentos de fiscalidade que isso poderá fazer também. Muito obrigado pela vossa atenção. Terá agora lugar uma sessão de autógrafos pelo autor Álvaro Garrido e dá-se por encerrada a cerimónia evocativa do 10º aniversário da Lei de Bases da Economia Social. Obrigada.